E se eu te falar que um time que começou a campanha na UEFA Champions League vindo da fase preliminar, antes da fase de grupo, se classificou na fase de grupo no saldo de gols e reverteu um placar adverso de 3-0 na final? Hoje a gente vai falar do milagre de Istambul. No dia 25 de maio de 2005, Milan e Liverpool se enfrentaram no Estádio Olímpico de Istambul em jogo válido pela final da UEFA Champions League daquela temporada. O Milan, um dos times mais fortes da Europa, recheado de brasileiros e de grandes estrelas, e o Liverpool, franco atirador, chegando aí com um time surpreendente comandado pelo técnico Rafael Benítez. O Liverpool começou a sua campanha naquela temporada da UEFA Champions League vencendo o Grazer da Áustria na fase preliminar da UEFA Champions League, que é aquela etapa que começa antes da fase de grupos. São 3 fases, antigamente eram 3 fases, hoje mudou um pouquinho a forma de disputa e esses times se enfrentam entre si numa espécie de mata-mata que garante uma vaga na fase de grupos. Nesse momento da competição, o Liverpool eliminou o time austríaco, o Grazer, e acabou garantindo a classificação para a fase de grupos, onde enfrentou o Mônaco, o Deportivo La Coruña da Espanha e também o Olympiacos da Grécia. O Liverpool fez uma boa fase de classificação, mas terminou empatado com o Olympiacos em 10 pontos, os dois times na segunda colocação. O Mônaco foi o primeiro colocado com 13 pontos e o Olympiacos e Liverpool ficaram na segunda posição com 10 pontos cada um. O Liverpool, que já havia se classificado na fase preliminar, conseguiu passar às oitavas de final da Champions League no saldo de gols. Teve 3 gols a mais do que o time grego e conseguiu chegar às oitavas de final dessa forma, passando no saldo de gols. Ou seja, mais um ingrediente para aumentar o feito do time do Liverpool, que depois eliminaria o Bayer Leverkusen nas oitavas de final, a Juventus nas quartas de final e o Chelsea na semifinal, antes de encarar o Milan na grandiosa final que foi disputada lá no Estádio Olímpico de Istambul. Já o Milan se classificou de uma forma muito mais tranquila. Estava num grupo aí que tinha Barcelona, Shakhtar e Celtic e passou em primeiro com 13 pontos atrás do Barcelona. Vale lembrar que na campanha do Milan na primeira fase, o time italiano sofreu apenas uma derrota para o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que ficou na segunda colocação. Então o Milan passou de uma forma muito tranquila por essa primeira fase e teve um caminho até complicado para chegar à final, mas eliminou o Manchester United, a Internazionale de Milão e também o PSV Eindhoven. Só um adendo, essa campanha do PSV que chegou até a semifinal da temporada 2004-2005 foi uma das melhores do time holandês. Antes de falar de como foi esse jogo incrível, a gente vai relembrar as escalações dos dois times para aquela partida de final. Vamos lembrar aqui como o Milan começou jogando aquela partida. O Milan começou aquela partida escalado da seguinte maneira, com o Dida no gol, Cafu pelo lado direito, a dupla de zaga foi formada pelo holandês Jaap Stam e por Alessandro Nesta, e no lado esquerdo o lendário Paolo Maldini. No meio de campo, Pirlo, já mais recuado como primeiro volante, Gattuso, Seedorf e Kaká voando baixo. Kaká jogando muito bem, era o meia de ligação desse time e foi um dos jogadores mais importantes durante a campanha do Milan até chegar à final. E no comando do ataque do Milan, o argentino Hernan Crespo e ninguém mais, ninguém menos do que Andriy Shevchenko, um dos maiores jogadores da história do Milan, um dos maiores goleadores da história do futebol, um baita centroavante, o ucraniano Andriy Shevchenko. Já o Liverpool começou a partida com a seguinte escalação: Dudek no gol, pelo lado direito Finan, na zaga Hyypiä e Carragher, do lado esquerdo Traoré, no meio campo Xabi Alonso, Steven Gerrard, Luiz Garcia e John Arne Riise. Riise, que muitos que vocês conhecem, jogava pelo lado esquerdo, mas nessa final ele estava adiantado, jogou na segunda linha de meio campo. O Traoré fez a ala esquerda e o Riise jogou um pouquinho mais adiantado. No comando do ataque do Liverpool, o Harry Kewell, atacante australiano que fez muito sucesso nos anos 2000, e também o tcheco Milan Baros, que foi um grande jogador, passou pelo Liverpool, fez história no time inglês, e assim estiveram escalados os dois times para a grande final lá no Estádio Olímpico de Istambul. O Milan, como todo mundo sabe, é um dos maiores campeões da UEFA Champions League e o Liverpool era meio que franco atirador naquela final. O elenco do Liverpool era bem mais enxuto, não tinha tantas estrelas, não tinha tantos craques, e o Milan era um time estrelado, um time com Kaká, um time com Seedorf, com Shevchenko, com Hernan Crespo, com grandes expoentes do futebol mundial. O Liverpool se apegou no seu grande craque, que era o Steven Gerrard, e foi para aquela final tentando surpreender o time italiano. Mas logo no primeiro minuto de jogo, o Milan abriu o placar com o gol do Paolo Maldini. Então assim, meio que foi um balde de água fria para o time da Inglaterra, sair perdendo de 1-0 logo de cara.
E nos minutos seguintes, ainda no primeiro tempo, o Milan conseguiu fazer mais 2 gols com o Hernan Crespo. E o Milan foi para o intervalo vencendo com um placar de 3-0. Ainda no primeiro tempo, o Rafa Benítez, técnico do Liverpool, precisou fazer uma alteração. O Harry Kewell acabou sendo machucado, ele era um dos principais jogadores do setor de ataque do Liverpool, e o Benítez optou pela entrada do Smith, que viria a ser um jogador muito importante no segundo tempo. A partir da segunda etapa, o técnico do Liverpool fez uma mudança tática no time, tirou a formação com 3 zagueiros e acabou apostando numa linha de 4, com o Smith no meio campo. O Liverpool mudou a sua forma de jogar e conseguiu empatar em incríveis 6 minutos. No intervalo de 6 minutos, o Liverpool marcou os seus 3 gols. O primeiro foi marcado pelo Gerrard, o segundo pelo Smith e o terceiro foi pelo Xabi Alonso, numa cobrança de pênalti que ele bateu. O Dida chegou a fazer a defesa, mas no rebote, o próprio Xabi Alonso conseguiu bater e marcar o gol de empate do Liverpool. A reta final do jogo foi bastante equilibrada e a prorrogação também, e o jogo acabou indo para os pênaltis. Nas cobranças de pênalti, 3 jogadores importantes do Milan acabaram perdendo as suas cobranças. O Shevchenko, que era um dos grandes atacantes do momento, que era o cara do Milan naquele ano, também perdeu o seu pênalti, e o brasileiro Serginho, que entrou no segundo tempo, acabou desperdiçando a cobrança também, bateu para fora, e com isso o Liverpool conseguiu se sagrar campeão da UEFA Champions League de uma forma completamente inesperada e surpreendente, num jogo que ficou conhecido como o Milagre de Istambul por conta de todos esses fatores que envolveram a campanha do Liverpool, um time que começou completamente desacreditado e acabou chegando ao título de campeão da UEFA Champions League daquela temporada. Apesar do Liverpool ter sido campeão de uma forma surpreendente na UEFA Champions League, no final do ano, lá no Mundial, os Reds não conseguiram vencer o São Paulo, acabaram perdendo com um placar de 1-0, gol do ilustríssimo mineiro com passe de 3 dedos do Chulapa, ou seja, o Super Liverpool que conseguiu chocar o mundo vencendo o Milan de forma surpreendente depois de estar perdendo por 3-0 e de chegar até a final numa caminhada impressionante, não conseguiu bater o São Paulo, que sagrou-se campeão mundial naquele ano. Agora a gente vai falar de algumas curiosidades que envolveram as campanhas de Liverpool e também de Milan até chegar à final da Champions League 2004-2005. O Liverpool acredita que seja o único campeão. Essa informação, você que acompanha o canal pode, se você souber disso, você pode passar aqui pra gente, mas eu acredito que o Liverpool seja o único campeão que começou a sua caminhada antes da fase de grupos, ainda na fase preliminar. Isso é um fato raríssimo dentro da UEFA Champions League, porque os times normalmente os principais times, os que acabam chegando nas fases finais, eles normalmente já compõem a fase de grupo. Então é uma curiosidade interessante o Liverpool ter começado a sua campanha ainda na fase preliminar. Também é uma curiosidade interessante que no jogo da final, o time do Liverpool, que é da Inglaterra, contava com apenas 3 jogadores ingleses dentro dos jogadores que foram convocados para a grande final. Os únicos ingleses que participaram desse jogo foram o meio-campista Steven Gerrard, o zagueiro Jamie Carragher e o goleiro reserva do Liverpool, o Scott Carson. Do resto, todos os jogadores eram estrangeiros. Já o time do Milan contava com 4 brasileiros dentro do seu elenco e todos eles jogaram a final. Entre os titulares, o Dida, o Cafu e também o Kaká. O Serginho estava no banco de reservas e acabou entrando no segundo tempo. Esse foi o nosso primeiro vídeo do quadro Partidas Lendárias. Se você tem uma sugestão pra gente de algum jogo histórico, algum jogo que marcou a sua vida, deixa aqui nos comentários que a gente vai colocar nos próximos vídeos. A gente vai estar sempre relembrando um grande jogo, um grande clássico do futebol mundial. A gente começou hoje com Liverpool e Milan na final da Champions 2004-2005 e você pode mandar a sua sugestão pra gente. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber tudo que a gente produzir pra você. Falou? É isso aí, FC Lendários no YouTube e também no Instagram.